E uma equipe do Banco Mundial faz hoje a última missão presencial para estruturar o projeto de mobilidade da região. A Grace Cizemel está de volta com mais detalhes. Oi, Grace. Oi, Marta. Pois é, uma reunião muito importante que começa daqui a pouquinho aqui em Itajaí, onde teremos representantes do Banco Mundial, também dos 11 municípios da ANFRE, para tratar aí do Promobis, esse grande projeto que envolve os municípios e que tem como pilares aí a construção, a estruturação dessa linha de ônibus elétrico entre os municípios, também um projeto muito aguardado, que é o túnel submerso entre Itajaí e Navegantes e projeto de mobilidade interna de Balneário Camboriú. Essa é a última reunião presencial, então, com os integrantes do Banco Mundial, e aí em março já devem começar as negociações desse projeto tão aguardado e importante. Está aqui comigo o Paulinho Miller, ele que é presidente da ANFRE, também prefeito de Bombinhas, para falar um pouco sobre o que vai ser discutido nessa reunião. Bom dia, Paulinho. Quais são os próximos passos? O que de fato será acordado aqui na manhã de hoje? Então, primeiramente, bom dia, aqueles que nos acompanham. Hoje é uma reunião muito importante, pois é a última reunião com o Banco Mundial, com os técnicos, com os municípios, antes da fase de negociação que inicia em março em Brasília. Ele é um financiamento histórico para o Estado de Santa Catarina, são mais de 120 milhões de dólares, sendo 90 milhões de dólares financiado pelo banco, e 30 milhões de dólares em contrapartida dos municípios. É um financiamento totalmente feito pelos municípios, não tem governo federal, não tem governo do Estado, porque a gente precisa resolver a nossa mobilidade. Não tem mais como a região da ANFRE, que é a região de Itajaí, mais de 11 municípios aí, sofrer com esse problema crônico que é a mobilidade. Hoje nós não temos transporte de ônibus, hoje a gente não consegue trafegar na BR, não consegue trafegar entre os municípios, que é um problema que o governo federal e o governo do Estado teriam que fazer, mas não fazem. Ou seja, não podemos mais ficar sentados e por isso que os municípios se reuniram, fizeram esse projeto inovador, que é o transporte integrado entre as 11 cidades, todos com veículos elétricos, o tão famoso túnel entre Itajaí e Navegantes, que todo mundo dizia que não saía, e é uma obra que precisa ser realizada e aguardada há mais de 40 anos, e também uma mobilidade, micromobilidade em Balneário Camboriú. Tu comentou a questão da mobilidade. Hoje, inclusive, um acidente na BR-101 aqui em Itajaí parou todo o trânsito, filas quilométricas, aí o pessoal acaba indo para o ferryboat também com filas. É um problema crônico da nossa região toda. Eu gostaria de saber se a gente já tem um prazo para a assinatura do contrato, quando, de fato, esse projeto também vai virar realidade. Então, se tudo der certo, as negociações no mês de março, a gente já assina no mês de junho e inicia as contratações em julho. O que são as contratações? As parcerias públicas-privadas, que é a empresa que vai executar o túnel entre Itajaí e Navegantes, que é a empresa que vai executar e botar em prática a mobilidade entre os 11 municípios, que tem canaletas exclusivas, que vai fazer essa ligação, porque hoje, por exemplo, se tu quiser sair de Bombinhas e chegar a Penha no Parque Beto Carreiro, primeiro que tu não consegue fazer isso porque não tem ônibus integrados para isso. E tu deve demorar umas 10 horas, mais ou menos. E isso não pode mais ocorrer. A gente, hoje, é considerado aí o maior PIB do Estado de Santa Catarina, 60% do ICMS passa por Itajaí Navegantes pelos portos, e a gente é simplesmente esquecido pelo governo do Estado e pelo governo federal. Então, os 11 municípios se juntam agora com esse financiamento histórico para fazer a diferença. A gente precisa dar uma resposta para a população, que paga os seus impostos e não pode mais ficar à mercê de filas gigantescas aí como essa que tu está falando de Itajaí a Penha, que para andar 10 quilômetros demora 3 horas. Já tem um prazo para essas construções, para o projeto daí ser iniciado, após toda essa questão burocrática e legal, para a finalização também do projeto, quando que vai estar disponível para a população o serviço? Então, o túnel é em torno de 3 a 4 anos, a execução desse túnel, e a questão do transporte integrado entre os municípios, a gente já quer iniciar esse ano também a construção para, a partir de 2025, já estar operando em algumas linhas, Ele é um sistema tronco alimentado, que vai vir de Bombinhas e vai ligar até Pissarras, tendo alguns entroncamentos que vai à cidade de Ilhota, cidade de Penha, ou seja, todos esses municípios serão atendidos e isso vai fazer uma diferença muito grande. Com certeza, claro, é uma obra vultuosa, muito grande, claro, que requer muita estruturação, por isso que a gente faz essa reunião de hoje junto com o Banco Mundial, para que a gente possa aí dar esse start ainda em 2024.
Os municípios já aprovaram os projetos, já fizeram o dever de casa. Os municípios estão muito unidos. Isso é uma pauta que é a priori para todos. Então, tanto Navegantes como Itajaí, quanto Balneário Camboriú, que são os tomadores diretos, todos aprovaram suas leis e, se Deus quiser, a gente inicia logo. Com certeza, Paulinho, te agradeço pela participação. Então é isso, a gente sabe que são projetos aguardados. Lembrando que a região aqui tem quase 1 milhão de habitantes, mas nessa época do ano essa população duplica, triplica, por conta dos turistas que chegam até aqui. Eu volto com vocês aí no estúdio.